O grupo de hoje é o sexto. Nós falamos dos seguintes temas: a grande nação do norte, você está entrando numa gelada, o dilúvio de 1000 anos, no fim da glaciação, a dívida humana para com Cristo, como seria viver nos tempos antes de Jesus, o campo partícula de Planck, tempo, espaço, massa e dimensões, os muçulmanos para uma religião universal. Teoria: construção com base na lógica. Ferramenta: filhos são ferramentas em genoma humano, codificando proteínas. E Sol e Terra, qual a importância de cada um? O tema dos superprojetos é CUMO, o Congresso Universal das Mulheres em Oslo, na capital da Noruega, Congresso Universal Permanente das Mulheres com deputados e senadores, e palestrantes convidados homens para os temas destacados. Então, o primeiro é a grande nação do norte. As glaciações, conforme os cientistas reportam, começaram em 750 a 580 milhões de anos, e isso é uma indicação de que a Terra está esfriando e vai morrer, enquanto lugar propício para a continuidade da vida, continuidade da razão. Mais recentemente, as glaciações, conforme eles mostraram, a era do gelo, idade em anos e período interglacial, idade do gelo de Guns, 600.000 a 540.000 anos. Segundo período glacial, Lindell, 480 a 430.000 anos. Terceiro período glacial, Ries, 240 a 180.000 anos. E quarto período glacial de Burno, ou Wisconsin, 120 a 10.000 anos. E aí, tudo isso está nos livros e está na internet. E não sei pronunciar as palavras, porque eu sei falar língua nenhuma fora português. Então, Worm é na Europa, tem vários nomes, é chamado de Wurm. É um nome alpino. Wisconsin é norte-americano. Vistulien, norte da Europa. Devencian, na Grã-Bretanha. E esses vários nomes para indicar a era do gelo, que iria de 110 a 12.000 anos, e outros falam em 115 a 15.000 anos. Então, é possível pegar na internet várias fotografias que mostram até onde o gelo foi na América do Norte, até os grandes lagos e abaixo um pouco. Na Europa, cobriu a Escandinávia e transformou a Grã-Bretanha em parte do continente, vai até a Áustria, e depois grandes porções na Ásia, e ligou o Estreito de Bering, foi coberto por tanto a água rebaixou, quanto foi coberto por uma camada de gelo e criou uma ponte no Estreito de Bering. Parece que também criou uma ponte desde o Sudeste Asiático até a Austrália, ligando essas porções de terra. Então, nós podemos ver que, segundo dizem os cientistas, também foi criada uma ponte do Japão até o continente, de forma que o Japão fazia parte do continente, e as pessoas transitavam livremente de um lugar para o outro. Então,
as pessoas iam do Japão até a América do Norte e até a Grã-Bretanha, é preciso pensar que a neve cobriu. Eu imaginei, aqui tem um gráfico que não dá para mostrar, mas é fácil pegar na internet, mostrando, está em espanhol, mostrando que as águas em 140 mil anos elas atingiram quase 150 metros para baixo, elas desceram 150 metros e houve um outro descenso máximo em um pouco mais elevado a 20 mil anos, de 120 metros, e as águas subiram bastante a 120 mil anos, e aí é todo um gráfico de temperaturas um gráfico do nível do mar contra o tempo. No Holoceno, o nível atual é esse que a gente vê, 0. Mais 20 mil anos abaixo estava 120 a 160 metros para baixo. Quer dizer que eu calculei que na Europa deve ter acumulado 3 quilômetros de neve que comprimiram as montanhas. Então aplanou de leste a oeste por 15 ou 20 mil quilômetros, até mais, cobriu o norte todinho. Ou seja, considerando que o paralelo onde ocorreu a glaciação, os paralelos produzem círculos, são círculos menores do que o do Equador, que tem 40 mil quilômetros, supondo que seja uns 50% a menos, dá pelo menos 20 mil quilômetros ou mais de liberdade para os seres humanos. Os seres humanos circulavam de um lado ao outro do norte, com as montanhas, os rios, os lagos, os pântanos, tudo aplanado de um lado ao outro. Não havia obstáculo verdadeiramente nenhum. Durante esses 100 mil anos, que vão de 115 a 15 mil anos, os seres humanos trafegaram de leste a oeste, de oeste a leste, de norte a sul, no que seria uma nação de, digamos, 30 vezes 6 ou 8 mil quilômetros, seria pelo menos 160 milhões de quilômetros. Daí o nome, a grande nação do norte. Os seres humanos se tornaram uma nação só, misturando-se livremente, todos os tipos de seres humanos. É lógico que os neandertais, os Nemai, né? Neandertais eram mitocondrial e adão-mito, surgiram há 300 mil anos, e os Cro-Magnon surgiram há 80 mil anos. Há uma distância de 220 mil anos, em que existiam neandertais, mas não existiam os Crom. Então, quando os Crom apareceram, eu imagino que eu chamei de compridinho da Ásia, que os Crom não surgiram na África, e sim na Ásia, no Lago Baikal. Eles seguiram os passos dos neandertais, e foram a todo lugar que os neandertais estavam, ou extinguindo essa espécie diretamente, ou acabando com os ambientes e, consequentemente, impossibilitando a vida da espécie precedente, os neandertais, os Nemais. Então, os Crom andaram, no meu modo de entender, não da África, mas da Ásia, desde o Baikal até a Grã-Bretanha e desde o Baikal até as Américas, e passaram a colonizar todo o ambiente. É preciso lembrar que 115 para 80 mil tem 15 mais 20, 35 mil anos.
Então eles começaram a 80 e ainda tiveram 80 menos 15, 65 mil anos para varrer a Terra toda. Uma vez tendo atingido a América do Norte, evidentemente eles desceram para a América do Sul, e uma vez tendo atingido o Japão e a China e a Europa toda, eles se deslocaram para a África, aquilo que eu chamei de negrarianos, os negros arianos. Eles não são os mais velhos, são os mais novos. Enquanto as outras raças tiveram vários milhares de anos antes, eles começaram em 15, menos 15 mil. Então a grande nação do norte irmanou toda a espécie humana. Era uma raça só, a espécie coincidia com a raça. E ela andava de leste a oeste, de norte a sul, nessa nação de 160 milhões de quilômetros, sem obstáculo nenhum. Não tinha rio, não tinha lago, não tinha montanha, não tinha nada. Eles passavam de um lado ao outro. E se isso for verdade, é preciso procurar nessa base comum de existência os fundamentos da nossa existência atual, os nossos mitos, as nossas razões de ser, que são iguais para as raças todas. As 4 raças: amarelos, vermelhos, brancos e negros. Vieram todos, eu imagino, do Lago Baikal e dos que vivem lá hoje, os buriatos. Isso eu vou dizer, espero poder dizer noutra fala, os avós e as avós buriatos. Eu imagino que toda a nossa espécie tenha vindo deles. E essa espécie se irmanou nessa faixa de 160 milhões de quilômetros quadrados, sem nada para deter, nem um rio, nem animais, nem montanhas, tudo aplainado pela neve, como se fosse viver na Austrália, na Antártica.